Olha só, pessoal, o fundo do poço da carreira política da senhora Simone Tebet, né? Até que ponto uma pessoa chega para garantir um carguinho, né? Para garantir um ministériozinho para si, não é? Agora, a senhora Simone Tebet defende uma PEC da transição, ou seja, uma proposta de emenda constitucional que permita ao Lula gastar mais no começo do governo dele aí, para que isso aqui dê segurança jurídica ao novo governo, né? Vamos ver aqui o que ela quer dizer em relação à segurança jurídica, isso aqui é muito importante, e vamos ver também qual é a real opinião da senhora Simone Tebet a respeito do teto de gastos, né? Porque afinal de contas estamos falando aqui nessa história de burlar o teto de gastos para garantir promessas de campanha que o Lula fez antes de ser eleito, né? E a ideia aqui é que haja uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que permitisse ao governo Lula romper o teto de gastos em despesas de cunho social, né? Por quê? Quais são as duas possibilidades que estão sendo ventiladas? A possibilidade do Lula não gastar mais dinheiro, não fazer essas coisas, está fora de cogitação, definitivamente. Isso aí é impossível, isso não existe. Então isso está fora de cogitação. Mas quais são as hipóteses que estão em cima da mesa? Essa tal proposta de emenda constitucional aí que daria ao Poder Executivo essa prerrogativa, essa possibilidade de furar o teto de gastos com questões de cunho social. Eu já vou adiantar que isso é uma tragédia total, porque uma vez que você cria um teto de gastos que pode ser furado a todo momento, ele vai ser furado a todo momento. Tudo vai ser gasto social. Auxílio Brasil vai ser gasto social, vai ser sim. Aí vai faltar aí mais médicos, gasto social. Pagar artista? Não sei. O STF pode decidir que isso aí é um gasto social também. E aí tudo vai passar por esse buraco no teto de gastos. Então, o teto, ele existe e ele é inquebrável, ou então ele não existe. Estamos caminhando para isso, um teto de gastos que não existe. Eles não vão acabar com isso para dizer que eles têm responsabilidade fiscal, mas vão abrir tantas brechas que é como se ele não existisse. Então, essa é a possibilidade da PEC. Outra possibilidade que foi veiculada é a edição de uma medida provisória, né? Uma MP. Olha que perigo que está aqui. Então, a senadora Simone Tebet, que foi derrotada nas eleições deste ano e já se vendeu para o PT para conseguir um carguinho ministerial ali, afirmou o seguinte, né? Que essa PEC seria muito mais segura do ponto de vista jurídico do que a medida provisória. Por quê? Existe o risco de o Lula editando uma medida provisória que permita a ele gastar mais dinheiro, ultrapassar o teto de gastos, ele acabe sendo enquadrado aí num crime de responsabilidade fiscal. E aí você já sabe onde que isso vai dar, né? Num possível impeachment. Então ela tá mais ou menos dizendo o seguinte, ó, não vamos por esse caminho, senão vamos todos nós rodar, né? E isso aqui é disparado o assunto mais importante para o Lula neste momento, né? A questão da PEC da transição, a tal PEC da transição, que como o Pércio Arida falou, não tem nada de provisório nisso aqui. Isso aqui vai ser eterno, vai ser para todo o sempre, nada de transitório nessa história. Mas o que a senhora Simone Tebet acha do teto de gastos, né? Aqui nessa reportagem da época das eleições ainda, a Simone Tebet defende teto de gastos, é o que diz aqui a reportagem da CNN Brasil, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, não é? Olha só, ela disse que o teto de gastos é a única âncora fiscal que sobrou para o Brasil. Isso aqui tá correto, né? A única coisa que impede o Brasil de degringolar totalmente por uma dívida absurdamente alta e para uma inflação total é o teto de gastos. Ela destacou, porém, que a regra que limita os gastos públicos pode ser melhorada. Leia-se, pode ser mais flexibilizada. Podem se fazer buracos no teto de gastos para que o governo passe por eles sem problema nenhum. E ela disse, por exemplo, aqui, que recursos direcionados à ciência e à tecnologia não deveriam estar sujeitos ao teto, né? Flexibilizar nesse sentido, porque isso aqui para ela é educação, e educação não é gasto, é investimento, né? O que é investimento não pode contar dentro desse teto, né? Ou seja, abre-se, é isso que nós vamos ter se tiver uma votação numa PEC. Primeiro vai entrar o governo pedindo para gastar dinheiro aí com o Auxílio Brasil. Depois vai entrar a Simone Tebet ali, colocando uma emenda aí nessa história, pedindo para tirar a ciência e tecnologia do teto de gastos também. Aí outro vai pedir uma coisa, outro vai pedir outra. Aí no final das contas não vai ter teto de gastos mais para nada, né? Uma vez que você abre uma exceção para esse tipo de coisa, tudo vira exceção e aí vira uma bagunça total, né? Então não, Simone Tebet não tem compromisso nenhum com teto de gastos, não tem compromisso nenhum com responsabilidade fiscal, e ela entrou no governo do Lula sabendo que isso ia acontecer, ela está apoiando isso claramente. É mais um caso de uma pessoa que se vendeu
para ganhar um carguinho no governo federal, né? Não surpreende, mas de fato a gente sabe que aí já existe um grande interesse por parte de muita gente para acabar com o teto de gastos. E se isso acontecer, meus amigos, não vou mentir para vocês não, a coisa vai ficar feia. Mas e o que você achou dessas declarações da Simone Tebet? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.